Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade e finalizar a série Relacionamentos. Não que os relacionamentos sejam limitados ao que eu coloquei nessa série. Esse tema de relacionamentos é um tema muito amplo, é um tema muito rico, ele é cheio de aspectos e minúcias e detalhes, mas cada caso vai ser sempre um caso único. E por conta disso, fica até um pouco redundante eu ficar esmiuçando, né? Eu teria que pegar exemplos específicos, né? Alguns casos muito específicos, e aí a gente acaba entrando numa particularidade que de repente não é por aí, né? Então, pessoal, o que é o convite de hoje, né? Pra gente olhar então a questão da escola, tá? Como que eu me relaciono não só com a escola, como escola física, mas a escola como uma instituição com a qual eu vou me relacionar, né? Não tem como, eu vou ter que me relacionar com a escola, porque a escola faz parte da nossa história, a escola faz parte do nosso dia a dia. Então, a escola acaba sendo o próximo passo que a gente dá quando a gente se torna, então, um pouquinho mais, digamos assim, avançado na idade. Isso era antes, né, na verdade, porque hoje em dia as crianças já vão para a escolinha, para as creches, ainda bebezinhos, né? E por uma questão de necessidade, né? Uma necessidade de adaptação financeira, uma necessidade não, mas existe uma necessidade dessa mãe que, de alguma forma, precisava retomar a vida social dela, ou seja lá pelo trabalho, ou seja por alguma outra razão que a gente desconhece, né? Volto ao ponto de que cada caso é um caso. Então, pessoal, a criança pequenininha, ela já sai do sistema dela, né? E já entra no próximo sistema, que é o sistema educacional, né? Onde ela vai estar ali vivenciando com outras crianças, né? Onde ela vai estar vivenciando com pessoas que são estranhas ao sistema dela, né? O que é ser estranho ao sistema? Por que é estranho? É estranho porque é desconhecido, né? Eu acho que até a palavra desconhecido acaba sendo mais conveniente, acaba sendo mais própria para essa questão. Então, a criancinha vai lá para a escola, para a escolinha. Vamos pensar assim, na criancinha que vai para a escolinha ali com seus 2, 3 anos, onde ela vai lá e ela começa a interagir com outras crianças que são extra-sistema delas, porque dentro do sistema pode ter convívio com o irmãozinho, pode ter convívio com primos, né? Mas especificamente com outros sistemas, né? Então aí são sistemas encontrando com outros sistemas para gerarem o quê? Aprendizado, crescimento. Então, escola, ela é esse novo sistema que vai estimular no ser, na pessoa, naquele serzinho que tá ali crescendo, se adaptando naquele corpinho ainda. Ele vai propiciar, ele vai estimular este ser a novos olhares. Vejam como escola é bacana na vida do ser. Não importa se é uma creche pública, se é escola municipal, estadual, ou se é a escola particular. O que eu me refiro é ao sistema de aprendizado onde o convívio com outros, né, com outras possibilidades, ele então se verifica, tá? O bacana da escola é justamente trazer
essa diversidade, né? Essa pluralidade de possibilidades de interações e crescimento. Isso é muito bacana. Então a criança vai lá para a escola, para a escolinha, e ela encontra uma professora, um professor. E daí, em alguns anos atrás, isso não é tão antigo, instituiu-se chamar, não sei por que razão específica, tá? Eu entendo que é para adaptação da criança, os pais achando, né, na angústia de deixar seus filhos na escola com pessoas diferentes, estranhas, ou seja, desconhecidas para essa criança. Ele então introduz a ideia de que a professora é a tia. E aí começa uma superposição de papéis, né, que acaba sendo inadequado e gerando muitas vezes resultados não esperados, tá? Então aquela criança, ela vai para a escola, ao invés dela ter a noção de que ali é um sistema com a qual ela vai interagir de uma forma diferente, ela vai para a escola com uma ilusão projetiva já ensinada pelos pais, tá? Pelos avós, enfim, de quem cuida, por quem exerce a maternagem com essa criança, diz assim: ah, filhinho, ah, filhinha, essa é a tia da escola. Como assim? Ah, é a tia da merenda, é a tia professora, a tia da merenda, o tio que fica na portaria, que é o bedel. Aí, não, gente, para. As pessoas querem transferir essa criança para dentro de uma nova, né, na ilusão de que aquilo é uma nova família. Seria muito legal, seria muito maravilhoso se isso de fato se verificasse. Só que na prática, se percebe que isso não se verifica, tá? Por que seria ideal se isso se verificasse? Por quê? Se nós realmente tivéssemos a ideia, né, formada e aceita dentro de nós, de que somos todos irmãos, e aí, lá vem ela falar de religião, meu Deus, não é religião, gente, tá? Eu tô falando de um sistema onde reconhece que todos, de alguma maneira, viemos de uma fonte comum, né? Então, podemos dizer que essa fonte é Deus, o grande arquiteto e blá blá blá, seja lá o nome que a gente queira dar a essa grande fonte, né? Na física quântica é da fonte emanadora, que emanou lá as várias ondas, que cada um de nós é uma onda. Aí, né, sob o olhar religioso, somos todos filhos de um grande pai, de uma grande mãe, enfim. Se nós partimos do princípio que existe uma fonte criadora e emanadora, e que nós somos feito à imagem e semelhança dessa fonte, então somos também, lembrem-se que eu falei já isso em outros programas lá atrás, somos também co-criadores como quem nos criou, né? Então, se nós tivéssemos a ideia, né, de que realmente somos todos irmãos, e que esse relacionamento de irmãos fosse um relacionamento saudável e não um relacionamento de disputas, né, um relacionamento de, muitas vezes até agressivo, porque isso acontece muito entre irmãos, né, disputando lá o amor do papai e da mamãe. Se nós tivéssemos essa consciência de irmandade, esta projeção de tia, de tio, dentro de um ambiente escolar, ela seria muito propícia, seria muito auspiciosa, vamos dizer assim, né? Seria boa. Porém, quando se projeta esse tipo de relacionamento dentro de uma escola,
você levando o seu filho para uma escola dizendo que todas as pessoas que estão lá são afetivas a ele, são receptivas e afetivas a ele, e que ele pode tratá-las como trata a tia dentro de casa. Ora, que tipo de relacionamento essa criança tem de referência de relacionamento com a tia dentro de casa? Se for uma tia alegrinha, né, brincalhona, por exemplo, mais ou menos mais jovem e tal, que tipo de comportamento ele vai esperar dessa professora ou dessas outras pessoas que estão lá dentro? Obviamente, ele vai buscar nos registros mentais dele, né, porque todos nós buscamos os nossos registros. Ele vai buscar lá nos registros mentais aquela relação de brincadeira, de descompromisso com a tia dele. É o modelo que ele tem, né? Aí ele vai querer que a professora, que as outras tias também se comportem dessa forma. Só que dentro do ambiente escolar é colocado o quê? Que é necessário sentar, né, ter prontidão, executar lá as tarefinhas que vão crescendo em complexidade conforme vão passando, né, as fases, passando de ano. E essa criança tá lá confusa. Olha, mas a minha tia só brinca comigo. Eu não vim aqui para fazer esse monte de coisas que são trabalhosas, difíceis, né? E essa criança fica confusa, ela fica contrariada, ela fica questionando internamente, o emocional dela começa a questionar, horas, como assim, né? Essa minha professora não é minha tia, mas ela não é minha tia. Então, que tia é essa? Né? Que tio é esse? O meu tio, lá em casa, ele bota lá um som alto e dança, ou, sei lá, bota as pernas para cima e não faz nada. E deixa eu fazer o que eu quiser. E esse tio aqui dentro dessa sala não deixa. Então, esse tio não é bom, eu não gosto dele. Ele não me gera prazer. Então, essas situações vão vão assim ficando cada vez mais complicadas, vão se complicando, né, gente? E aí, aquela criança volta para casa e diz que não gosta da escola, que não gosta da professora, que não da professora, não gosta daquela tia, não gosta daquele tio. Aí ela fica revoltada, ela vai lá na sala, ela fica brava, bate no amiguinho, joga as coisas no chão, porque não era aquilo que ela queria. Ela se vê junto com outras crianças, então a atenção exclusiva do tio, da tia, não é para ela. E aquilo vai gerando todo um conflito dentro daquele ambiente, né, que precisa de uma adaptação. Claro, você sai do teu ambiente, da tua zona de conforto, onde tudo é acolhimento, né, dentro de uma família. Vai para uma escolinha, aonde, como que é esse acolhimento? O acolhimento é bom, é tranquilo, os professores estão lá disponíveis para essa criança, só que com uma outra proposta, só que com uma outra postura. E isso não está claro para a criança. Então, gente, quando vocês pararem para pensar nas suas experiências escolares, né? Talvez vocês consigam lembrar e identificar essas situações que foram bastante caóticas no início de adaptação. Aí, muito bem. Aí vamos supor que você se adaptou bem, né? Aí aquela tia chega para você e diz assim, olha, eu não sou sua tia, eu sou sua professora. Aí a criança diz assim, não, mas a minha mãe, a minha mãe é autoridade, né? A minha mãe sabe de tudo, porque afinal de contas a minha mãe cuida de mim, a minha mãe me dá comida, a minha mãe me veste, a minha mãe me protege quando acontece alguma coisa, o meu pai é o meu herói, e ele falou que é tia. Como que você vem e diz pra mim que você não é tia? Como que você diz que você é uma professora? E o que é professora? O que é professor? Então,
Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é professora? O que é professor? Se nós pegarmos a etimologia da palavra professor, professora, a gente vai ver que é aquele que professa algo. Professa um conhecimento. Agora, você acha que isso está na cabeça da criança? É óbvio que não, né? Mal está na cabeça dos adultos. Os adultos já esqueceram do papel do professor e da professora. Como que é isso? Então, para a criança fica muito mais complexo dela compreender qual é esse papel, quem é essa pessoa que está agora no meu mundo, ou eu estou no mundo, nesse mundo estranho, onde tem um bando de outras crianças, e eu preciso aprender a conviver. Então, pessoal, isso é algo muito interessante, tá? É muito interessante de ser olhado, é muito interessante de ser pensado. Por quê? Porque hoje nós temos escolas com situações de relacionamentos entre alunos e professores bastante caóticos. Porque aquela criança ali no comecinho ficou confusa, o tempo vai passando, ela continua confusa, as relações estão confusas, isso vai gerar o quê? Quando tudo está muito confuso, para algumas pessoas gera insegurança, para outras pessoas gera questionamento, para outras pessoas gera desconforto. E aí, gente, o que a gente faz com isso tudo? Né? É importante pensar nisso, porque eu preciso colaborar com meus filhos, com os meus sobrinhos de fato, com os meus netos, nesse sentido. Bem, a escola é extremamente importante para uma criança, sem dúvida nenhuma, extremamente importante. E qual é a grande importância da escola para a criança? Está justamente nessa transição da zona de conforto da família para um ambiente de trocas, para um ambiente de aprendizagem social, onde essa criança vai começar a ser treinada a reconhecer os seus próprios limites. Aí, reconhecer o limite, até onde eu posso ir e até onde eu devo parar. Então, assim, a criança chega lá e o amiguinho, quem que já não desejou as coisas do amiguinho? Eu aposto que você desejou as coisas do seu amiguinho. Por quê? Porque, sei lá, o teu tá colorido, o teu colorido é de um jeito, o colorido dele é de outro. Você se encantou pelo colorido do outro. Qual a idade que você considera que a criança está pronta para essa transição? A idade ideal, tá? Ela vai estar ali hoje, trazendo para os dias de hoje, né? 2 anos, 3 anos, tá? Antes disso, é por necessidade, sim, né? Quando as crianças vão para a escola antes dessa idade, ela vai porque papai e mamãe necessitam que essa criança vá para uma creche, por exemplo. E por que é melhor com 2 ou 3 anos? Porque nesse período a criança já consegue se perceber diferente da mãe e do pai. Porque quando ela é muito pequenininha, ela ainda tem uma relação muito simbiótica com a mãe, por exemplo, né? Nessa primeira idade que a gente chama. E ela vai estar pronta, né, mais desenvolvida, quando ela tá lá com seus 2, 3 anos, tá? Hoje as crianças são muito estimuladas, por isso que eu falo isso, porque lá atrás, né, eu tô falando lá pelos anos 60, ainda o ideal, né, que o pessoal considerava é que a criança só entrasse na escola quando ela entrasse na segunda infância, né, que a gente chama. Seria lá pelos seus 6, 7 anos. Por quê?
porque é comprovado, tem estudos, né? E quem estuda psicologia infantil sabe disso, que naquele período, então, se considerava que a criança, né, que o mental, o racional da criança só estaria pronto, ela só teria prontidão para entrar na escola lá pelos seus 6, 7 anos. Por quê? Comprovadamente é o período em que o racional, então, racional de raciocínio lógico, racional de raciocínio lógico, ele vai se evidenciar mais nesse período. Então, quando é possível começar a falar da questão da matemática, do 1 mais 1, das tabuadas e etc, né? Antes disso, o que se trabalha numa escola, numa pré-escola, numa creche? Na creche é mais a socialização mesmo, né? Então, a questão de contar, né? Os contos, vamos contar uma historinha, vamos brincar com o tátil, né? Então, com tinta, com guache, né? Normalmente. Fazendo os primeiros movimentos, treinando um pouquinho a coordenação motora ampla, para depois isso utilizando para mais... a gente vai diminuindo, né, o espaço para poder trazer para o papel, né, para a criança poder começar a treinar a questão da coordenação motora mais fina, né. Então, gente, o ideal é que seja lá pelos seus 2, 3 anos, justamente visando esse amadurecimento emocional para a criança poder ir para a escola. E na escola, papai e mamãe falam, olha, lá na escola tem uma professora que pode ser chamada de prof, de sora, né? Que as crianças vão criando esses apelidos, né, carinhosos, né, para as professoras e para os professores, nesse sentido mesmo, né, de fazer uma transição social agradável, uma transição social onde essa criança sabe que papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia tá na casa dela, né, naquele ambiente familiar, e quando ela vai para a escola, ela tem o amiguinho, a amiguinha, ela tem a professora, ela tem aquela senhorinha lá da cantina que vai oferecer o lanchinho, né? Mas, gente, eu quero chamar a atenção para vocês nesse sentido, porque essa transição, aonde a criança começa a ser treinada dentro da escola, a saber que essa canetinha é minha, essa massinha é minha e a do outro é do outro, que se pode emprestar, mas depois precisa devolver, isso já é um treino para que quando ele chegue em outras, né, trocas sociais, ele respeite o limite do outro, ele reconheça que existe o outro e não só ele. Quando a gente vê, por exemplo, as crianças mais agressivas dentro da sala de aula, derrubando as coisas, quebrando, agredindo os professores, ela está fazendo o quê? Geralmente, eu não estou generalizando, mas assim, é muito comum que ela esteja trazendo questões da casa dela para dentro da sala de aula, e como ela não tem essa diferenciação, ela não reconhece na tia autoridade, ela não reconhece no tio professor, na tia professora, a autoridade, porque ela não tem essa referência no ambiente familiar dela, então ela vai e quebra as coisas, agride, né? Outra questão que pode estar presente quando ela está agressiva também horas, lá em casa eu tinha atenção exclusiva que eu não tenho, então eu vou agredir para poder receber a atenção que eu quero. Assim, eu volto a falar para vocês, cada caso é um caso e todos os casos são únicos, tá? Precisam ser olhados e acolhidos e entendidos. Mas pode ter certeza que atrás de
de um comportamento agressivo, existe uma grande carência. Mas eu não estou dizendo que é coitadinho, eu não estou dizendo que é vítima, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que atrás de uma grande agressão existe uma grande carência. Do que eu estou carente? Aí é que entra a questão da singularidade e da particularidade de cada um, tá? Mas isso está presente, gente, e é preciso ser olhado, né? Quando um aluno, mas eu estava falando da criança de pré-escola, da primeira fase, né, do ensino fundamental, mas quando a gente avança um pouquinho e já pega aquele aluno que já está entrando na puberdade, né, e que é agressivo com o seu professor, com a sua professora, que está trazendo e projetando nessa escola as frustrações do que ele vive dentro da casa dele, e também pela comparação com os outros em termos de rendimento, está presente, claro que está presente. Quando ele entra na adolescência e vem questionar e grita também com o professor, ele está querendo o quê? Ele está querendo só ser reconhecido, né? E ser reconhecido pelo quê? Porque ele é agressivo? É uma forma dele ser reconhecido, né? Então ele faz isso. Ah, mas então o que a gente faz com isso? A gente estuda cada caso, porque existe toda uma história por trás, né? Não dá para generalizar e também não dá para dizer, fulano é assim, Beltrano é assado. E outra questão que está muito presente nas escolas hoje em dia, aonde se trouxe essa ideia, né, a criança tem lá sua particularidade, né? Então, por exemplo, um autismo ou qualquer outro tipo de uma TDAH ou uma dislexia, e colocaram todos dentro da mesma sala, né? Com uma professora, um professor e mais uma auxiliar, ou um auxiliar, com uma sala muito numerosa, com 30 crianças, por exemplo, com 26 crianças, por exemplo. E aí você fala, mas isso é inclusão social. Olha, gente, é muito questionável essa questão da inclusão social, tá? Você simplesmente jogar ali dentro de um ambiente onde não está pronto nem adaptado para, e dizer que isso é inclusão social, é questionável, gente. É questionável, né? Seria muito menos agressivo para essa criança que já se sente excluída, por ser diferente, ela se percebe diferente. Ela tá ali dentro e ser alvo de chacota, porque não venham se iludir. Todas as crianças fazem chacota, sim, entre si. Ai, isso é bullying. Ai, fizeram bullying. Gente, quando que não houve bullying? Quando entre crianças eles não fazem esse tipo de coisa? Você acha que a criança tem essa consciência de bullying que criaram aí como modelo para os adultos? Ela não tem, gente, não tem. Ela vê o diferente, ela questiona o diferente. Por que é diferente? Por que ele faz assim? Por que ele não para dentro da sala? Uma criança hiperativa com uma sala com 30 alunos, por exemplo, como administrar isso? Né? E as professoras e os professores se veem obrigados, né? Desce goela abaixo. Muitas vezes eles não foram nem ao menos treinados, não foram nem ao menos preparados para poder lidar com esse tipo de situação. E a cobrança vem grandona. E aí essa criança chega e reclama, né, para os pais daquele ambiente, ou demonstra, né, fisicamente que ela não está bem, ela chora, ela não quer ir para a escola, quando chega ela não quer ficar. Tudo isso precisa ser olhado. O que está acontecendo? E aí reclama da professora. Ora, como é que você, se coloca agora, vocês que estão aí com seus filhos em casa, um ano
de pandemia, 1 ano sem escola para as crianças. Esse ano já estamos quase na metade do ano e continuamos sem as escolas funcionando. Como que está esse trabalho educacional dentro de casa? Como é que você está lidando com isso? Você está lidando com isso ou você simplesmente pegou o seu celular, o seu tablet, jogou na mão dessa criança e falou, tá, passa o dia inteiro brincando? Como que tá isso? Como é que tá esse processo educacional? Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu agradeço aqui as pessoas que estão compartilhando. Eu peço que compartilhem mesmo, porque esse é um assunto que tá pegando, né, pessoal? Tá pegando pesado. E isso a gente vai ter consequências no futuro, não tem por onde. Então, os pais que não estavam preparados para acolher esses filhos de volta para casa, né? Porque ali a escola era aquele momento de lazer também da criança. Para muitos, além do lazer, era o momento da alimentação, tá? Como que esses pais estão lidando com essa situação das crianças todas em casa? Como que você está lidando com a escadinha de filhos no aprendizado? Você consegue sentar com eles e acompanhar aulas online? Ou acompanhar as atividades que os professores mandam e deixam lá registrados em grupos de WhatsApp? Você está conseguindo acompanhar? Você está dando esse suporte para o teu filho, que era o que ele tinha na escola com a professora e com o professor, que muitas vezes era extremamente criticado, extremamente cobrado por esses pais? Como que está isso? Como é que está a noção de que o outro existe e que a liberdade dessa criança termina quando começa a liberdade do outro? Como que está esse ensino, esse aprendizado para essa criança dentro de casa? Porque essa função não era mais da família, né? Essa função era da escola. E essa função da escola voltou para a família. E essa família, como é que está lidando com isso? Você sabe quais são as tarefas dos seus filhos? Você sabe como que eles estão caminhando nesse aprendizado? Você conversa com eles? Você pergunta para eles? Eles leem algum texto, mesmo que pequenininho, e conseguem interpretar esse texto? Então, gente, esses são questionamentos importantíssimos, que fazem parte dos relacionamentos, sim. Por que eu estou fechando com essa série, com esse tema? Porque relacionamentos está totalmente baseado e construído em cima do aprendizado. Se você não aprendeu a se relacionar lá no comecinho, na escola, como que você quer ter um relacionamento saudável como adulto se você pulou etapas? Né? Você vai lá e pula a etapa. E aí? Aí, gente, não é uma questão de educação física que você vem lá correndo, tá treinado a corrida, você vai lá e dá um super salto e pronto. Não é assim que você resolve seus relacionamentos. Relacionamentos estão baseados e construídos no quê? No aprendizado. Esta caneca é sua. Este copo é do amiguinho. Ah, mas eu quero o copo, eu gostei mais. Ok. Amiguinho, você me empresta seu copo? E o amiguinho diz, tá, te empresto. Aí você vai lá
usou o copo, gostou do copo e diz assim: vou devolver não. Ele nem tá prestando atenção. Eu vou embora e levo o copo do meu amiguinho junto comigo dentro das minhas coisinhas. Aí chega em casa, alguém percebe que ele trouxe um copo diferente? Muitas vezes, por conta de estar, os pais super mega ocupados, trabalhando, ou então a pessoa que ajuda ali, auxilia, pega lá o copo e fala: nossa, copo diferente, vai lá, lava, põe na louça e ninguém percebe. Aquele outro amiguinho se dá conta: cadê meu copo? Cadê meu copo? Chora, cadê meu copo? Aí lá vai a professora, precisa mediar essa história, né? Porque ela tá lá para isso. Isso é o quê? Aprendizado da criança, que precisa saber que assim, poxa, eu te emprestei, você precisa me devolver. Aí volta a criança lá, deixou o copo do amiguinho em casa, porque, né? Ele gostou, ele queria ficar com ele. Ok, a professora pergunta: mas para quem que você emprestou? Ah, emprestei para ele. Ah, não foi não, mas eu te devolvi, tarará. E ali cria-se, então, um impasse. Um impasse é onde a professora vai mediando, onde se descobre que realmente aquele copo está na casa do tal do amiguinho, chamado, aí a mãe daquela criança: ah, você está chamando meu filho de ladrão? Não está chamando de ladrão, ela está dizendo que seu filho não aprendeu ainda essa regra social de que pediu emprestado, devolve, né? Senão, ele vai crescer com qual aprendizado? Se você não chega pro teu filho e fala: agora você vai devolver pro seu amiguinho, pra sua amiguinha. Você vai devolver, é dele, não é seu. Ah, mas eu quero, é lindo, eu gostei, é meu, eu quero muito, eu quero, eu quero. Aí a mãe, né, meio que fica, né, em conflito. O que eu faço? Coitadinho. Coitadinho nada. Ele precisa aprender que, ok, você quer um igual a esse? Se eu puder te dar, eu vou comprar um igual a esse para você. Mas este é do seu amiguinho, da sua amiguinha, e você deve devolver sim. Você vai devolver sim. Porque se um dia ele chegar e pegar as suas coisas, você não vai gostar de ter as suas coisas tiradas, né, pelo outro sem a sua autorização. Então, você não tem a autorização de tirar do outro também. E assim a gente vai ensinando regras de convívio social. Se essa criança, ok, ela fez isso, conseguiu enganar todo mundo, porque muitas vezes nem os pais percebem que ela trouxe. Ela enganou uma vez. Ela vai fazer a segunda, e vai fazer a terceira, e vai fazer a quarta, e dali a pouco, na vida, ela vai fazer isso com tudo que ela quiser. E isso vai construir que tipo de conduta social? A conduta do furto. Ele vai ter para ele que o furto é ok, ele quer. E tudo bem. Só que não, né, gente? Não é tudo bem. Isso vai gerar para ele, provavelmente no futuro, uma situação grave. E isso é muito grave. Então, escola, gente, é extremamente importante para crianças, para que ela aprenda limites que dentro de casa não vai acontecer. E por que não acontece dentro de casa? Porque a função da família não era essa, não era, prestar atenção, não era. Mas nós estamos há 1 ano sem escola, então hoje nós precisamos que a família também exerça essa função educadora e formadora de caráter, que já era antes, né? Por isso que eu falei que 2, 3 anos é a melhor época, porque ali mamãe já ensinou o que pode, o que não pode, pôr o dedo na tomada não pode, ali tá quente também não pode. Eu falei, por quê? Porque vai se machucar. Mamãe e papai já foram ensinando: olha, eu amo muito você, mas você precisa aprender que não é só você que existe, existem outras pessoas.
E assim a gente vai construindo uma sociedade. Só que nós estamos com muitos papéis sobrepostos, né? Professora, ou até então, além de professora, ela era tia, ela era a cerceadora, ela é a educadora. Gente, acabou confundindo um monte de coisa. A professora ficou sobrecarregada, os pais se comportam não como pais, mas como amiguinhos do filhinho e da filhinha. Então forma turminha contra a professora, contra o professor. E eu não tô falando que professor e professora não errem, eles erram sim. Eles têm professores e professoras que também têm condutas inadequadas, mas é muito menos do que se, né, propaga por aí, tá? Então, gente, é muito sério. O que eu tô passando para vocês é muito sério. Se nós queremos uma sociedade melhor, nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Papai, mamãe deve exercer o papel de papai e de mamãe. Mamãe é mãe, é o que eu sempre falo. Mãe é mãe, mãe não é amiguinha. Mãe é companheira, sim, é companheira de filho, de filha. É amiga no sentido de acolhimento, de ter objetivos bacanas juntos, sim. Mas ela não é para, sabe aquela mamãe que de repente a filha sai para uma balada, ela vai para a balada junto com a filha? Gente, não que a mãe não possa ir para uma balada, pode, claro que pode, mas vai para uma outra, né? Porque cada um tá vivendo sua experiência. Respeite a experiência do seu filho. Você não vai para lá para competir com a tua filha, para competir com o teu filho. Isso é completamente inadequado em termos de aprendizado e desenvolvimento. Cada um vive o seu papel, deve viver o seu papel. Porque aí, se ele é meu amiguinho, se a minha mãe é só minha amiguinha, ou minha mãe é praticamente a minha irmã, então eu vou ficar competindo com ela, quando que você vai ter aquele olhar não de respeito, de medo, mas aquele olhar de saber que ela é sua mãe, de reconhecimento da mãe, do pai? Então é muito importante olhar para isso tudo, muito importante. E na escola a gente vai identificando essas patologias, essas situações adoentadas, né, doentias, do convívio familiar projetado na escola. Aí você vê um adolescente pegar uma cadeira e jogar num professor, que é algo assim realmente extremado. Você vai falar, onde que nós vamos chegar então? Nós vamos chegar aonde nós ensinamos essas crianças a caminharem. Qual é a permissividade que sempre foi oferecida a esse jovem que fez isso com o professor? Você criou um filho ou você criou um tirano? Como que é isso? É um reizinho? É uma rainhazinha que você está criando dentro de casa e que depois vai se tornar um déspota, vai se tornar um ditador, uma ditadora? E depois, gente, a gente vê isso expresso aí em administrações públicas e as pessoas ficam bravas. Ué, foram pessoas que foram trabalhadas dessa maneira. Se você, por exemplo, achar que você está fazendo muito bem para o teu filho, muito bem para sua filha, dando absolutamente tudo aquilo que eles te pedem, porque pelo menos eles te deixam em paz, né? Então, pede isso, dá outra coisa, dá outra coisa. Mesmo que você se endivide, você dá. Cuidado. Cuidado, muito cuidado. Porque nessas você está criando uma ilusão para esse teu filho, para essa tua filha, de um mundo que não existe. A gente brinca, né? Você está criando aí um mundo de Nárnia para eles. Né? Aonde eles acham que eles são Harry Potter e que com uma varinha mágica eles conseguem tudo o que querem. Só que não, né? Só que não.
Então, pessoal, relacionamento na escola é um tema extremamente vasto. E não é uma questão de caça às bruxas, não é uma questão de procurar culpados. É uma questão de olhar para o que acontece e adequar a novas condutas, a novas experiências e a novas decisões, para que a gente possa ter resultados diferentes dos que aqueles que nós temos tido até hoje. Então, se a sua criança que está aí dentro de casa, só está lá no tablet, né, no celular o tempo todo, ela está treinando? Claro que está treinando. A coordenação fina, ela treina, aquelas estratégias de joguinhos, ela treina, mas como que está a interpretação de texto, por exemplo? Ela consegue contar alguma coisa? Ou ela só repete alguma coisa? E repetição, até papagaio repete, né? Agora, entender o que tá ali é essa uma diferença que faz a diferença na sociedade. Ela é só mecânica? Se ela for só mecânica, ela vai estar sendo robotizada, seja lá para o que for. Se você tiver robotizado, como é que fica a sua vida? Você só tem aquela opção de fazer aquilo que você foi programado para fazer. Então, isso tudo é muito, gente, muito, muito, muito importante de se olhar. Olhe com carinho para isso. Olhe com responsabilidade para isso. Porque está nas suas mãos a orientação para esse novo mundo que está aí, esperando para ver o que vai acontecer. Né? Nós estamos aí em compasso de espera há 1 ano. E tá se perdendo qualidade. Ah, mas todo mundo passou de ano. Tá, e daí? Todo mundo passou de ano. Vai chegar na faculdade, vai virar tudo que é analfabeto funcional, como a gente tem visto. Não consegue elaborar um texto que tenha lógica, vai fazer só copia e cola do que encontra nas redes. Não pensa, não elabora. Só repete, porque falou que lá no passado foi assim assado, então é assim assado. Não para pensar como é que tá no aqui e agora. Esse exercício mental é que vai fazer a diferença no sucesso na vida desse teu filho, da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho. Gente, é muito importante. Os relacionamentos são extremamente importantes, porque é baseado neles. Como que você se relaciona com as dificuldades, com os desafios, com os problemas. Você pega o problema e atira na parede? Né? Pega a cadeira, atira no professor, porque você não está dando conta de aprender, porque você não está dando conta de corresponder ao básico, ao mínimo do aprendizado, ou porque você está ofendido, porque um dia ali atrás um amiguinho ou uma amiguinha falou que você é isso ou aquilo, burro, anta, isso é bullying, tá, mas e aí, como é que você vai passar a vida inteira mimimi? Mamãe falou isso. Papai, fulano falou isso pra mim. Vai ser a vida inteira assim? Vai estar sempre projetando papai, mamãe, todo mundo, porque você vai estar o tempo todo mimimi? Então, acorda. Acorda que ainda dá tempo. Acolhe teu filho. Senta com ele, vai ver como é que tá o aprendizado. Vai olhar para a escola com o respeito que a escola merece. E aí, gente, aí sim nós vamos começar a construir relacionamentos
mais adultos, mais saudáveis. Certo, turma? Bom, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar mais a respeito, entre em contato. Pode ser pelas redes mesmo, pode ser pelo meu Facebook, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo YouTube, mas pode ser diretamente pelo WhatsApp, pelo 11 99 287 5875. 99 287 5875, tá? E aí a gente vai sanando, tirando algumas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, fiquem na paz, tenham uma ótima semana e um bom trabalho com seus filhos na escola dentro de casa, tá bom? Até mais, pessoal. Namastê, até mais.